Oi, eu sou o Tiro e você está assistindo a série Walk the Code, uma série onde em cada vídeo a gente vai dar uma caminhada marota por um código-fonte aleatório. E no vídeo de hoje a gente vai ver uma arquitetura de software, uma de muitas que tem por aí, desenvolvido em React, React Native e Node.js. Tudo isso em um monorepo bem bonito, mas apesar de ser um monorepo, a gente tem uma arquitetura de microservices bem definida. Então vamos lá, mais uma análise com o seu, o meu, o nosso mano ligeiro. Então vamos lá, pessoal, mais um Walk the Code aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver, vamos dar uma caminhada por uma arquitetura de software, uma arquitetura de uma app que tem tanto UI, quanto tem web browser, quanto mobile, quanto server-side. E mesmo essas três apps, ela tem três partes diferentes. Ela tem uma na parte de web aqui, por exemplo, ela tem uma parte que é pública, que tem a tela de login, tem uma parte de overlord, onde que é a parte onde os donos do aplicativo vão cadastrar, uma parte de coach, que é a parte administrativa, e uma área do cliente. A gente vai dar uma caminhada de como que eu desenvolvi esse código-fonte aqui. Isso aqui eu gravei em vídeo, ficou meio longo o vídeo de eu desenvolvendo toda essa arquitetura aqui, explicando o projeto aqui. Mas ele basicamente, a ideia desse projeto é ele ser um software, ser tipo um assistente de coaches. A ideia é ser qualquer coach vai conseguir se cadastrar nesse aplicativo. Tanto no aplicativo quanto na web app, eles vão se cadastrar, vão ter uma parte que eles vão poder cadastrar os clientes deles, eles vão cadastrar os clientes deles e vão poder adicionar relatório para esses clientes, relatórios e tarefas para os clientes. E aí o mobile app vai ser só tipo uma to-do list assim, das tarefas que foram feitas na sessão, tanto para o cliente quanto para o coach, para o dono do aplicativo fazer. Isso vai ser tudo cadastrado, é tudo handled por essa app aqui da qual a gente está vendo. Eu desenvolvi essa arquitetura aqui, tudo isso aqui eu fui desenvolvendo junto em vídeo, só que ficou um pouquinho longo, eu estou editando, não sei como que vai ser postado isso. Comenta aí se você gostaria de ver esse vídeo de eu desenvolvendo isso aqui do zero, tá? E no vídeo de hoje a gente vai meio que dar uma caminhada aqui e eu vou meio que mostrar como que eu fiz a arquitetura, como que eu separei, por exemplo, a autenticação de app, como que eu fiz, por exemplo, para app React ser diferente para um coach e para um cliente, como que ela vai funcionar diferente para esses ambos os casos e tal. E eu vou começar aqui esse projeto mostrando a parte de web e mobile. Ao contrário do assistente Carol que a gente fez indo pelo server, eu vou começar pelo web mobile, até porque server a gente tem pouquíssima coisa. Inclusive, perguntaram aqui pra mim sobre fazer uma API em Node seguro. Eu fiquei até um bom tempo pensando, tipo, o que seria uma API em Node seguro? Porque, no geral, uma app em Node, ela é bem segura, assim. Se ela não vai ser segura, vai depender de como você vai cuidar e como você vai subir ela pro ar, basicamente. Porque uma app em Node, ela não tem nenhum leak, assim. A gente não tem zero days bugs ou algo do tipo em Node, do qual você possa ser atacado, algo do tipo. Tem, tipo, proteção de DDoS, umas coisas desse tipo que você pode fazer, mas no geral uma app Node ela vai ser bem segura. E aqui a arquitetura que eu tomei foi bem simples e bem tranquila aqui. Eu usei na parte do server Kinex para o DB e PostgreSQL. E o que foi usado, né? Tipo, vamos voltar um step back, né? Que eu fui indo pro Node ali, deixa eu dar um step back e dar uma explicada aqui, ó, mais no projeto. O projeto em si, então, ele é para ter três áreas diferentes, tanto uma área para o coach acessar, quanto para o cliente acessar, e uma área para um overlord, para um dono do sistema gerenciar os coaches e os clientes gerais e todo mundo. Então, são três áreas. Na verdade, tem uma quarta área, né? Que é a área de login e cadastro. Quatro áreas diferentes esse app tem. Ele vai ter uma app mobile, onde a app mobile é simplesmente uma to-do list que vai mandar push notification para avisando as tarefas que tem que ser feita por enquanto. Futuramente, um coach vai conseguir cadastrar as coisas por lá, vai ter um real-time chat com o coach e tal. A gente vai evoluir esse projeto juntos nos nossos vídeos aqui. E aqui a gente vai ver, nesse walk de code, a gente vai ver como que eu fiz a arquitetura disso aqui, né? Então vamos lá, eu falei que ia começar pelo web, vamos começar aqui pelo web. O nosso web é simplesmente um create checked app, eu usei mesmo um create checked app. E por que eu usei o create checked app? Create checked app, ao invés de fazer um bare metal? A princípio porque é muito mais simples você mandar um npx create react app versus um bare metal react. E o produto final no fim do dia é bem parecido, eu até achei que o Create Checked App adicionaria bastante coisa no peso do build final, mas eu fiz um teste aqui com uma app bare metal, tipo só React versus Create React App, uma
app só com React, só React DOM e React Base, assim, ela build compilada, ela tem 110 KB, sem nada, assim, 110 KB. E uma app em Create React App já tem 120 KB. Então, tipo, eu falei, a diferença é muito pouca e tal. Então, geralmente, quando eu vou iniciar uma app em React, eu uso Create React App mesmo. Então, é bem simples aqui. Uma das outras primeiras coisas que eu geralmente faço quando eu inicio um projeto, eu começo ele, são matar coisas que eu não uso. Pode ver meu index.html aqui do React, olha só como que ele é simprão, incluindo aqui uma coisa que ninguém faz, tipo, ninguém troca o link do HTTP ponto aqui. Tipo, é muito raro ver uma pessoa, um site que a pessoa se importou em trocar isso aqui. Eu me importo, então você vê meus projetos, geralmente é mudar isso aqui, tem uma coisa diferente para exibir isso aqui. Então a primeira coisa que eu fiz aqui no projeto quando iniciei ele foi limpar ele aqui, deixar ele bonitinho e tal. Eu removi coisas que eu não uso, por exemplo, aquele app.test que vem junto. Como eu não estou usando test suite na UI por enquanto, eu não vejo muito, por enquanto eu não estou fazendo teste na UI, então eu removi tudo que eu não usava e dei uma melhorada aqui. Algumas coisas que eu acho interessante a gente falar aqui, que a gente tem um esquema de themes, a gente tem temas nessa app. E como que eu dei handle em tema? Antes de a gente começar a arquitetura, né? Como que eu falei de tema, assim, que é uma das primeiras coisas que eu me preocupo, né? Quando eu vou desenvolver uma app nova, assim, na UI, a primeira coisa que eu me preocupo na UI é como que eu vou cuidar das cores dela, tipo, ajeitar as cores e aplicar um tema específico para o projeto que eu tô fazendo, como que eu vou colocar fontes que eu quero na app, e como que eu vou cuidar da usabilidade em si, como que eu vou fazer uma transição de um estado que esteja deslogado para o estado logado. É tipo essas primeiras coisas que eu me preocupo com uma app, né? Nem tipo, linguagem e tal, isso daí meio que pouco importa, no fim do dia vai ser um HTML, um CSS, um JavaScript para algum canto. Então, essa é a primeira coisa que eu me preocupo. Então, aí pensei, né, como que eu vou fazer o esquema de theme, isso aqui. Eu fiz no ICEI, o theme, um pouco mais complexo. Eu usei Sass para tudo e não usei CSS Variables, porque na época que eu comecei o ICEI, CSS Variables não era tão supported igual é hoje em dia. E aqui no projeto do Acult, né, que eu tô chamando de Acult, se você tiver um nome, inclusive, para esse projeto, de assistente coach, por favor, comentem, eu tô precisando de um nome. Eu comecei desenvolvendo com CSS Vars. E os temas que eu fiz aqui foram esses dois temas a princípio, que é o Body e o Body Contrast. E uma coisa legal de CSS Variables aqui é que geralmente as pessoas elas colocam dois pontos root e as variáveis. Tipo, eu consigo editar aqui só pra mim demonstrar? Consigo. Geralmente as pessoas quando fazem tipo root e colocam as CSS Variables aqui, saca? E aí eu pensei, nossa, mas como que eu vou estilizar as coisas com isso? Porque eu não conhecia, quando eu comecei o projeto aqui eu não manjava muito CSS Variables, tive que estudar um pouquinho para me melhorar a minha fluência disso aqui. E aí, né, eu vi esse root aqui e ficava, mas caramba, o que é esse root aqui? Como que eu vou fazer para fazer variável estilizada para estilo e tal? E aí eu descobri que esse root aqui nada mais é que HTML, tipo, é só uma referência pro root da página, pro document root, ou seja, HTML e o root é equivalente. Aí foi só juntar os pauzinhos para me entender que eu poderia adicionar uma CSS class no body para trocar de theme. Então, esse site aqui, basicamente, se eu adiciono a CSS Class Contrast no body dele, ele pega esses estilos aqui. Se eu adiciono o body, ele vai sem esses estilos aqui. Tá, é bem isso aqui. Deixa eu rodar ele aqui pra você ver. Eu acho que eu tô com ele rodando, eu vou abrir ele aqui pra você dar uma olhada. Aqui é a telinha. Essa aqui é a nossa telinha de login dele. Aqui tem um sign up, e aqui tem um forget password. E a gente está desenvolvendo o resto. Aqui eu troco de tema, ó. E a trocagem de tema dessa app aqui é simplesmente a CSS class no body, né? Tipo, se eu pegar aqui, abrir aqui, vir o document.carry selector body.class name igual a contrast, olha, ele troca pra gente. E se eu tirar, ele volta para outro tema. Então, nossa troca de tema é simplesmente isso aqui. É só essas duas classes aqui que definem as variáveis. Eu achei isso aqui muito cool, CSS. Eu não conhecia muito, então é uma coisa que eu queria falar. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi basicamente me preocupar com isso. Como eu não usei framework nenhum de CSS, nem nada, eu simplesmente fiz todo o CSS na mão. Todo o CSS sai, pessoal, isso aqui é bem pouquinha coisa, como não tem muita coisa ainda, a gente está crescendo ela. É bem pouca coisa, só tem fonte, que a gente usa Ralante e Anonito de fonte, são duas fontes bem bonitas. E esse CSS aqui. Então, o tema a gente só controla dessa forma aqui, tá? E como que eu fiz isso no React, do lado do React para isso? Eu tenho esse carinha aqui, esse theme, que ele é um context, né? A gente tem acho que ele é um context. Não, ele
Não, esse tema aqui é simplesmente uma coisinha para setar o tema. Ele usa o local storage e seta o tema com base no local storage. Ah, que legal. A gente manda um local storage, use mode. Ele tem uma coisinha doida aqui para setar o fundo. Você viu ali o fundo, ele troca cada vez que eu clico, é porque é randômico ele. Tipo, o estilo do fundo é um pouco randômico. Mas é bem bonitinho, é só uma classezinha para isso. E no topo disso eu tenho também aqui de context, no momento, aqui na UI, a gente tem um user context, um get user context provider. A gente inicia esse user provider com o usuário que tem no local storage. A gente primeiro tenta pegar um usuário do local storage para iniciar o contexto. Daí se tiver um usuário do local storage, a gente inicia o contexto. Tá? Eu não sei se faz sentido eu falar do contexto antes de falar da seleção de app, que esse aqui é uma coisa mais legalzinha que a gente tem. Isso aqui é a entry point da nossa app. Esse app.js é onde a primeira parte da app React nossa que é chamada. E aqui é a nossa seleção de app assim que a gente acessa a app, é isso aqui que a gente usa para selecionar que app a gente vai exibir. Tipo, se o usuário logado é um coach, a gente exibe a coach app. Se o usuário logado é um client, a gente exibe a client app. Se o usuário logado é um overlord, a gente exibe o overlord, se não, public app. Lembra que eu falei que tinha 4 apps? Basicamente isso aqui é a seleção. A gente usa um context, que é esse user context que eu acabei de mostrar, que se ele já tiver um local storage, vai pegar o local storage, vai trazer aqui, e a gente inicia aqui, e é só um wrapper, a função aqui, né, para exportar, e é tudo funcional. E eu vou abrir aqui pra gente a public app pra gente começar dando uma olhada por ela. Essa aqui é a nossa public app. A gente tem a public app aqui, tem login box, forget password box, direct box, sign up box. Porque você viu aqui na página, deixa eu voltar aqui pra você ver. Vou voltar aqui na página, ó, tá vendo que é um box, esse aqui é o login box, esse aqui é o sign up box, esse aqui é o forget password box. E é isso, a gente tem uns helpers tipo de top aqui e tal. Quando você clica aqui ele dá uns duplos, e-mail e tal. Então são essas telinhas aqui. Quem cuida da seleção e de que tela vai ser exibida é o Public App. Como a gente viu ali, quando a gente download na app.js e tem o contexto de usuário, a gente seleciona que app vai ser. E aí aqui dentro do Public App a gente tem um React Router, que é onde a gente seleciona qual que vai ser a rota, né? Agora com base, a gente tem uma tela de login, uma tela de forget, uma sign up e o login box. Tem ali o botãozinho que eu mudei para trocar de tema, lembra isso aqui, ó, troca de tema. Você vê o fundo sempre muda e tal. E tem também uns easter eggs aqui, você ficar clicando muito. Isso aqui são 2 easter eggs que a gente tem aqui, você ficar clicando. Eu gosto de colocar uns easter eggs e fazer umas apps um pouco diferenciadas. Você pode ver que minhas apps são todas bem diferentes. São todas bem bonitas e bem feitas com muito amor e carinho. Então, o que é isso aqui, né? Um public app, o que acontece quando a gente está no public app? Primeira coisa, a gente tem um negocinho de mode aqui, que a gente deixa selecionar o mode. E é só. E a gente tem a seleção de tela, onde que a login box é só um boxzinho de login. Tem a função de enviar o request para o servidor, que está aqui mesmo nela. A gente tem aqui os estados delas, de e-mail, password, error message e tal. É um simples componente React. A gente tem um input aqui bem bonitinho também. Tem esse use focus que... não tem use focus aqui. Tem use focus aqui, ó, que é uma funçãozinha da qual eu defini para um hookzinho para setar o foco no field. Bem bonitinho também. Eu vou abrir uma outra coisa aqui que tá legal, que é essa redirect box aqui, que é o use effect também, uma coisinha legal que a gente retorna uma coisa para clear do user effect. Não sei se tem sentido falar isso aqui, mas é um use state. Esse redirect aqui, aquela telinha de redirect, olha só, vou mostrar aqui, eu vou fazer um login. Tem essa tela aqui, ó, tá vendo? 3, 2, 1, vou clicar aqui, ele abre aqui a tela. Então esse aqui é só o timer, essa telinha de direct. Bem simples a arquitetura aqui, né? Tipo, primeira coisa que abre nossa app, abre no apps aqui. E olha só que legal, como que é fluida a nossa leitura aqui. Tipo, é uma leitura de código fluida. Olha que bonito. Eu venho aqui numa App React, o que é a primeira coisa que eu espero? As duas primeiras coisas que eu vou entrar no App React é o index. O index é sempre meio que padrão aqui, né? Tipo, extremamente padrão esse index. E aí o app.js. Aí dentro do app.js eu já vejo que aqui tem uma seleção de app, bem simples. Eu consigo acessar cada seleção dessa. E se eu acesso uma dessas apps, por exemplo, acessei a public, eu acessar aqui a public de novo, você pode ver que ela é só um wrapper aqui de uma public app, um router, e é exatamente o que a gente viu na tela, cada um box aqui bonitinho, eu consigo ir até para ele aqui. Olha só que legal, bem pequenininho também esses displays, tá? E o que mais a gente tem aqui? A gente tem a parte do code,
que é a mesma coisa, olha só como que é simples também. Então, você viu como que é fluido nossa leitura, né? A gente abriu um arquivo app, a gente, dentro do arquivo app a gente tem as telinhas que esse arquivo app renderiza. No caso esse aqui, como é um app que não está nem completo, é só tipo uma arquitetura que eu desenvolvi, ela está bem bonitinha. Nesse caso aqui, ó, é só as telinhas, ó, Code Home, Code Client Edge e tal, a gente dá um switch aqui nelas. É bem simprão, olha só que gostoso. E só cada uma telinha aqui também, cada um é um componente, como um placeholder aqui de componente no caso, né, que não está pronto. E basicamente isso. Outra coisa que eu sempre inicio uma app React é um AJAX Adapter. Eu sempre crio um adaptador para request, para mim não usar diretamente o fetch, por exemplo. Eu prefiro ter um adaptador meu, porque no caso aqui eu consigo decorar isso aqui com JWT token e tal. Salvar token no local storage geralmente não é a melhor opção de segurança assim, security-wise para salvar um token, porque todo JavaScript na sua app tem acesso ao local storage. Então, se você acabar introduzindo o módulo de um russo, alguma coisa assim, ele pode roubar seus dados. Não que isso aconteça muito e tal. Hoje em dia é até bem comum as pessoas salvarem JWT token no local storage, mas não é a coisa mais segura do mundo, tá? Você pode tem outras formas mais seguras de você salvar esse token, só para te dizer, mas aqui na app em específico a gente está salvando, porque a gente cuida bem da nossa dependência, então a gente salva. E aí uma coisa que eu sempre faço é esse adapter para Ajax, que ele é simplesmente um wrapper em volta do fetch, onde eu decoro o request com algumas coisas e dou um leve tratamentinho de erro nele. Então sempre que eu inicio uma app, eu sempre coloco umas coisas desse tipo, eu sempre inicio com um Ajax Adapter meu, porque eu acho muito importante isso aqui, cara. Tipo, você ter uma adaptação sua, uma abstração sua onde você faz request é extremamente útil isso aqui, sabe? Porque imagina que você precisa adicionar algum parâmetro no header do seu request. Imagina que você quer identificar o seu request não serve para alguma coisa, precisa debugar alguma coisa, sei lá, deu ruim em algum lugar. Você precisa fazer uma coisa, você tem um método centralizado disso, ao invés de ter um monte de fetch para todo canto. Ajuda muito. Então, eu sempre crio um Ajax Adapter aqui. Esse aqui eu reescrevi, eu tenho um no IC que é diferente desse aqui que é em class. Esse aqui é uma funçãozinha só. É só um do request decorado. E também outra coisa importante é capturar stack trace, porque quando você dá um catch aqui, se você der um log error aqui, no erro direto, você não tem stack trace de onde veio o erro. Então aqui é uma captura de stack trace muito útil. Isso aqui é extremamente útil, tá? Para você capturar o erro. É isso aqui, esse Ajax Adapter. Eu também sempre gosto de iniciar um loggerzinho, por mais que um logger aqui é só um console.logger, mas uma abstração minha de logger, da quando eu posso adicionar timestamp, alguma coisa. Aqui no browser eu nem tenho timestamp nem nada, mas se eu quiser tá aqui. Então eu gosto de ter essas abstração do meu lado para eu conseguir controlar isso caso eu precise. Então, bem simples aqui o app, né? Tipo, essa aqui é a parte da UI nossa. É só arquitetura, só o esqueleto. A parte mobile que a gente tem é muito parecida. Como a gente está usando Expo, que é React Native, né? Expo React Native, eu fiz uma abstração bem parecida aqui. O Ajax Adapter e o Logger são o mesmo, o context aqui é praticamente o mesmo. A única diferença é que o React Native ele pede para validar prop types. Eu estou validando prop types aqui, não estou validando lá do React.js, mas eu fiz uma validação aqui no mobile porque o S fica enchendo o saco disso aqui, então eu fiz. DB aqui é só uma Secure Store. Então vamos lá, né? A app em React, qual que é a diferença? Qual que é uma app React? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? E uma app React Native agora, né? Um Expo, porque agora eu saí do React.js e vi pro Expo, no React Native. Qual que é a primeira coisa? É a mesma coisa que eu fiz em Node.js. A primeira coisa que eu faço na app é os estilos dela e fonte. E por incrível que pareça, está muito fácil hoje em dia adicionar fonte e estilo diferente em React Native. O negócio está extremamente doce. Eu vou até aqui abrir o nosso app.js e a gente usa bastante coisa da Expo aqui, incluindo Expo Google Fonts, Expo para download em fonte, é só isso aqui. E o esquema de tema aqui é um pouquinho mais envolvido do que do lado do server, do lado da UI. Como a gente não tem CSS Classes, né, igual a gente está usando CSS Class na UI, aqui no server a gente não tem CSS Class. A gente tem algumas opções para fazer componente temado aqui, themes, né? Algumas opções. Eu pesquisei bastante antes de queimar com isso, tá? Algumas opções são, tipo, eu posso usar aquele modo Styled Component, que aí eu simulo os styles diferentes, mas aí eu não gostei muito porque não é bem CSS que eu tô escrevendo. Fica uma abstração meio estranha, eu achei que ficou meio estranho uma abstração de Styled Component lá do React. Eu não fui muito fã, tá? Não que isso seja ruim nem nada, mas não foi uma coisa que foi meu taste.
eu preferi seguir a ordem dos fatores aqui de usar estilo em style object, igual o React faz mesmo. E eu acabei criando uma paradinha chamada themes aqui. Eu coloquei dentro do mobile mesmo aqui, que é esse themes, que é basicamente uma base de temas aqui. Eu vou colocar... Deixa eu tentar explicar de uma forma aqui, né? Esse themes aqui é basicamente um theme context, é um contexto de React, esse context. Tem uma base de styles aqui, uma base de styles nossa, e aqui a gente tem os temas nossos da nossa app. E esse theme provider, quando a gente usa esse theme provider, eu vou pegar aqui primeiro uma usage dele. Eu acho que eu vou achar uma usage dele aqui no... Calma, não se preocupe muito com isso daqui. Aqui, ó. Uma usage dele vai ser na login screen, melhor. Aqui, ó, uma usage dele vai ter legal aqui. Por exemplo, aqui é uma usage desse theme que eu fiz. Olha só como que ele é. A gente tem um hook do useTheme que eu criei. Então eu chamo um hook aqui, useTheme, aí ele retorna essa variável theme que eu posso usar main text color, text font size. Isso aqui já é temado, tá? Esse useTheme, vou voltar lá agora lá para ele para você dar uma olhada nele. Cadê que eu me perdi? Esse aqui. Esse useTheme é esse mais aqui que ele manda um use context, um theme context. E o theme provider, né, que é quem define o valor aqui do value, ele exporta theme name, set theme, toggle theme. Porque a gente tem duas coisas rolando. A gente tem o tema, a gente pode ter temas diferentes, pode ter tipo tema verde, tema azul, tema vermelho, tema rosa. E tem o mode, que é o light, e o dark mode, que todo celular hoje em dia tem light e dark mode. A gente usa aqui no Expo React Native Appearance, ele fornece esse appearance pra gente, que dá o que tá setado no celular, que é esse default mode que a gente pega aqui, ó. Esse light aqui, por exemplo, é o fallback para quando não tiver o getColor scheme, tá? E aí, quando o usuário dá um useTheme, a gente tem duas coisas aqui rolando. Tem o mode e tem o theme name. O theme name, por enquanto, é sempre o default, e o mode aqui a gente pega do celular do usuário. E aí a gente basicamente decora um objeto com theme aqui, pegando themes, e usando o nome do theme name concatenado com o mode name. E aí a gente tem esse variável theme aqui, que é o que a gente usa nos lugares. Aí quando a gente vai usar em algum lugar uma variável temada, a gente só vai chamar tipo main text color, input placeholder e tal, isso aqui já vai vir temado. Então eu fiz basicamente um contexto, tipo eu criei um context para o meu tema, e aí sempre que eu quero usar o tema, eu chamo esse contexto aqui, esse hook de useTheme, e pego a variável theme, onde ela tem algumas coisas úteis de tema, e uso styled com styles de objeto de React Native. Eu achei que essa arquitetura ficou muito boa, muito bonita aqui. Você pode ver que só esse aqui, esse themes provider, é o nosso tema. A gente só tem dois temas, na verdade só tem um tema, né? Só tem o default e o default dark quando for mode dark, que é meio que só o oposto das cores. E a gente inicia ele aqui no app.js, mandando um wrap na app, né? A gente dá um wrap no appearance provider, no theme provider, user provider, e daí tem o app selector, que tem 3 contexts antes do nosso app. E aí, aqui a usage, olha só como fica bonita. Esse text.js que eu criei aqui são algumas abstrações de texto, tipo H1, H2, header 1, heading 2, heading 3, parágrafo e spam, que eu criei de base aqui pra gente usar nossa app, né? Porque uma app em React Native ela não tem nada dessas coisas, não tem absolutamente nada, então a gente tem que ir temando essas coisas e estilizando ao nosso gosto. E você pode ver que a usage do useTheme ficou bem bonita aqui, ó, olha só. Tipo, useTheme e tal, spec main font color, heading. E esse aqui é basicamente, ó, olha só, heading, font size e tal, H1. Aqui eu consigo trocar as cores com base em tema. Então tudo isso aqui é temado já. Todos esses componentes aqui que eu criei são temados. Então, as primeiras coisas que eu faço numa app em React são uma app no geral, assim, UI. Quando eu vou fazer uma UI, a primeira coisa que eu penso é como que eu vou fazer a usabilidade e o design, né? Porque o design vai ser o que a pessoa vai ver, que são as coisas que importam, e a usabilidade é como que vai funcionar isso tudo. Então, o primeiro que eu fiz aqui foi criar uma forma de eu conseguir crescer isso em N times, tá? E o que eu fiz aqui foi seguir mais ou menos o que eu fiz no React.js, para questão de separar, por exemplo, que aqui a gente também tem que separar... deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Eu tenho aqui, é só isso aqui por enquanto que a gente tem. Tá, mas eu vou voltar aqui. Então o que a gente tem que fazer? Que quando o usuário faz login na app, a gente tem que fazer a seleção de app para ele igual a gente faz lá no React. Se o usuário for um coach, a gente tem que exibir a coach app. Se ele for um client, é client app, overlord app, public app. E eu fiz exatamente a mesma coisa aqui que eu fiz no React.js, saca? Para separar.
Só que ao invés de eu ter o React Router DOM, eu tenho o React Navigation para separar as apps. E é basicamente isso, saca? Então é uma arquitetura bem simples aqui pra gente crescer N vezes. Aqui é seguro, é tranquilo, dá pra gente crescer bem. A gente tá começando com o mínimo possível. Uma outra coisa também que eu fiquei incomodado, que eu queria bastante, era remover o suporte para web, porque como eu não estou usando aqui no nesse nosso React Native, a parte web dele eu estou usando da React.js, eu queria remover tudo. Eu até removi de todas as entradas aqui, mas ainda aparece lá, eu fiquei até incomodado, mas não consegui remover. Eu mexi em tudo e só deixei isso aqui, Platforms, iOS e Android. E é isso, cara. Esse aqui é bem simples. Quando faz login, mesmo esquema da, da app em React.js para login. E a gente tem pouca coisa, a gente está construindo ela ainda, a gente vai ter mais vídeo construindo isso aqui tudo. Eu fiz só um esqueleto aqui pra gente ir iniciando com um esqueleto base, saca? Um esqueleto base, um esqueleto bonito, um esqueleto simples do qual a gente pode ir crescendo, né? Então beleza, a app mobile é só isso aqui também que a gente tem. Config, package, de package que a gente tem. Eu usei até que bastante coisa aqui por enquanto. Mas é mais coisas que dependência do Expo, React, esse tipo de coisa. E beleza, e agora de server, o que a gente tem de server? A gente tem Node.js, que é quem está cuidando de todo o server nosso. A gente usa de banco de dados PostgreSQL e Kinex. Foi a primeira vez aqui que eu usei de fato Kinex Migrations, eu achei bem bonito aqui, porque eu consigo escrever SQL aqui e fazer um migration up, depois um migration down para ter detalhes. Eu achei muito legal isso aqui para mim fazer teste. Para rodar teste a gente está usando Mocha, vou abrir nosso package.json. A gente por enquanto só tem isso aqui, Bcrypt, PodParse, eu nem sei porque que tá escrito isso aqui, It's My Club, Your Club, PG, NodeMail, Kinex, é pouquíssima coisa, mínimo possível. A gente está iniciando a app. E uma coisa que eu gosto de fazer agora quando eu vou mexer em Node, assim, uma app em server, eu geralmente crio alguns scriptzinhos aqui, ó, para ajudar. No caso do Kinex, eu não queria instalar o Kinex global, então eu fiz esse script aqui para mim rodar o Kinex do Node Modules fácil. Então eu só chamo o Kinex.shell aqui e rodo ele ao invés de ter que instalar ele global. Então eu uso esses scriptzinhos de helper. Tem até aqui um run test para rodar os nossos testes. A gente usa Mocha aqui no server para rodar teste. E os testes eu separei nessa pasta aqui de testes. Tem um teste helper que simplesmente mata o DB depois. E estamos testando algumas coisas básicas, tipo contexto, modo nosso. Uma outra coisa que eu faço geralmente numa app Node, que eu vou fazer na minha arquitetura, eu tento seguir uma coisa meio... Não é model view controller, porque eu não tenho controller e eu não tenho view, mas eu tenho model e eu tenho um tipo de um controller aqui na API, saca? Nessa API aqui, a gente tem endpoints, ele não chega a ser um controller, mas é tipo um controller, saca? É umas Route Express, do qual tem umas funções helper, por exemplo. Essa buddy build handler aqui é uma função helper que decora o request com esses métodos aqui de string e um contexto que a gente inicia para cada request. A gente inicia um contexto para o usuário que estiver logado, ou se não estiver logado, a gente inicia um contexto que tem models e DB para a gente usar fácil. Então é tipo um controllerzinho isso aqui. Esses endpoints aqui é tipo uns métodos de um controller, mas não é porque esse endpoint, eu não sei como que eu posso chamar isso aqui. Não é uma arquitetura MVC, não é uma arquitetura MC, é uma arquitetura de model com alguns controllers e tal. E é só umas funçãozinhas, olha só. Aqui no Utils, por exemplo, você vai ver que são só umas funçõezinhas de decorando aqui, tipo request extensions, que a gente decora o request. Build handler, aquela função que eu mostrei ali, ela decora o handler, chama a função de handler que a gente passa. Aqui ela inicia um contexto pra gente, dá load em alguns dados. E isso aqui é meio debatível, tem cada em cada request esses load aqui, mas eles são todos cacheáveis, tá? Então tá tranquilo. E tem uma validação de erro, é basicamente isso. Então é uma estrutura um pouco parecida com o Model View Controller, mas não é bem isso. E outra coisa que eu faço aqui é para acessar os meus DB aqui, eu crio umas paradinhas de Table Gateway para eles, tá? O que é um Table Gateway? No ORM a gente tem umas partes, né? Digamos que você tem um ORM, Type ORM da vida, você tem a parte de Relationship, a gente tem a parte de objeto, de Active Record, de Table Gateway. Active Record é quando você dá load em um dado e ele tem métodos tipo persist. Dentro daquele objeto que ele trouxe, tem tipo uns persist, save, umas coisas assim, que ele persiste o dado automaticamente. Isso a gente chama de Active Record, esse objeto que a gente retorna.
E quando você manda, por exemplo, db.users.selectOne.findMany, esse tipo de coisa, a gente conhece como Table Gateway, tá? E como eu estou usando só um Carry Builder, só o Kinect eu estou usando, eu criei uma estrutura de Table Gateway para mim. Então eu consigo usar coisas do tipo, eu vou até ir editando aqui que eu achei legal isso aqui que eu consigo. Ah, não consigo editar. Must be on branch. Será que eu consigo editar? Fico. Beleza. Então eu gosto de fazer umas coisas do tipo db.users.update1, por exemplo, e passo aqui os dados para fazer o update, e ele faz para mim. Eu tenho isso aqui eu monto para mim com base nesse Table Gateway. Isso aqui eu conheço como Table Gateway. Esse db.users.update1 é um Table Gateway, um TG conhecido também. Então eu sempre crio esse tipo de abstração. Tenho duas abstrações na minha app. Eu tenho um model e eu tenho Table Gateways. Table Gateways são para mim fazer carries. Eu preciso fazer uma carry diretamente no banco de dados. Eu vou usar um Table Gateway. Eu posso estender um Table Gateway de um usuário, por exemplo, para adicionar métodos do tipo get by email, get by login ID, get by alguma coisa assim. E model eu uso para coisas mais ocupadas. Por exemplo, no caso aqui desse account, quando você cria um usuário, a gente cria uma conta, um user access e um usuário. Cria 3 tables diferentes. Então, nesse caso, eu estou manipulando 3 tables. Não faria muito sentido eu colocar essa lógica toda em um table gateway, porque são 3 tabelas diferentes, não uma só. Aí eu uso um model para isso. Tanto é que é uma coisa que eu posso até mostrar aqui, que a gente vai ver aqui, ó, no model de user. Olha só, a gente tem aqui o create. E aí no create o que a gente faz? A gente pega o nome do usuário, manda um insert one, olha aqui, ó, table gateway insert one. Aí tem manda um account insert one, depois um user access insert one. Então a gente está juntando 3 tabelas em uma coisa só. Isso aqui eu uso como model. Então quando eu preciso agregar mais funções de uma coisa, preciso conectar com o banco de dados, fazer um request para serviço terceiro, uma integração, alguma coisa do tipo, eu geralmente vou ter um model para isso e eu vou ter o table gateway para operar o banco de dados com isso. Tá? E uma coisa legal, vocês viram que eu estou mandando aqui insert one, update one, insert one? Vocês podem ver que aqui no core table gateways eu só tenho um base, tá? Esse base aqui, ele tem esses métodos aqui, mas ele não está definido no nível da tabela, tá? A gente tem aqui na classe base de DB, que é essa daqui, um método chamado build table gateways, que ele lê o information schema e monta pra gente tudo bonitinho como table gateway. Se ele tiver abstração, por exemplo, se eu criar um arquivo aqui dentro de core table gateway users, por exemplo, ele vai usar esse arquivo users e não vai dar load no default. Mas basicamente ele monta dinamicamente, claro, não preciso ficar definindo, porque uma coisa que eu não gosto desses apps é de eu ter que ficar definindo o esquema do meu DB do meu JavaScript. Eu não gosto disso, então eu faço o inverso, eu meio que faço o meu JavaScript montar os meus table gateways aqui e aí eu simplesmente uso eles, com base nessa carry aqui, tá? Isso é bem legal e eu gosto bastante de fazer isso aqui, tá? E então é basicamente isso, a gente tem essa classe DB aqui, .js, que é onde a gente agrupa todos os DB. Então eu posso usar na minha app, por exemplo, eu vou até aqui abrir acho que um test case vai fazer mais sentido isso aqui, ó. Por exemplo, olha só como que a gente usa o DB. Eu posso simplesmente dar um require no DB, mandar um new DB e mandar um DB users.set. Posso mandar um new DB sem nenhum parâmetro nenhum, mandar um await build table gateways e usar aqui o table gateway. Olha que bonito que é isso aqui. Eu acho isso aqui, essa estrutura aqui lindo. Eu não preciso estar dentro de um controller. Eu posso criar, porque olha só, pensa nas possibilidades que eu posso fazer aqui. Eu tenho no momento uma API só, né? Tipo, eu só tenho essa app de API. Mas imagina que eu tenho uma outra app de console tasks, que eu estou rodando tasks, sei lá, para baixada do GitHub, por exemplo. Aí eu teria uma nova app aqui, eu teria uma outra pastinha aqui, sei lá, downloader GitHub, alguma coisa assim, que faria o download das coisas do GitHub. E aí, essa mesma app que eu criaria, ela poderia facilmente usar o DB exatamente do jeito que eu estou usando aqui nesse test case. Olha que coisa linda isso aqui. Aí eu usaria assim, o DB. E eu posso usar diretamente o start one, sem precisar download, sem precisar nem pensar, saca? Eu só dar um require DB e usar ele. Eu acho essa arquitetura aqui, cara, linda. Tipo, eu acho isso aqui chuchu beleza. E é a mesma coisa do contexto, né? Tipo, o contexto, o que é um contexto no meu caso aqui do server? Porque o contexto do server é bem diferente do contexto do lado do React, né? O contexto aqui, esse contexto especificamente, eu vou até abrir aqui que vai fazer mais sentido. Ele é simplesmente uma coisa que eu agrupo algumas funcionalidades. No caso aqui, como esse aplicativo ele tem duas coisas que fazem parte do contexto, que é o usuário e o account. Sempre que eu estiver manipulando algum model, algum DB, eu geralmente vou estar manipulando o nível de um usuário e de um account. Vai ser um usuário fazendo uma ação na app e um account fazendo uma app. No caso aqui seria tipo uma conta criando um cliente, um usuário criando um cliente para uma conta, um usuário criando um report para um cliente que vive numa conta. Então tudo
basicamente vai vir de um usuário e de um account, nesse específico, tá? Mas sabe, você pode ter uma app da qual você não vai ter isso. Isso aqui depende muito da app, por isso que eu sempre implemento uma classe assim parecida para cada coisa que eu vou desenvolver, porque cada coisa que eu vou desenvolver, cada aplicativo que eu vou desenvolver tem sua necessidade específica, então cada um tem que ser feito com a especificidade dela. No caso aqui a gente tem essas duas coisas, mas a ideia principal de um contexto é ele agrupar models e DB. E também, né, account, user no caso, mas a gente basicamente agrupa model e DB, então para a gente conseguir usar models e conseguir usar o DB de forma fácil. Por exemplo, olha aqui na API nossa, como que é o cadastro de usuário. Cadastro de usuário, aqui ó, tá vendo? Hack, CTX e user create. A gente está usando a CTX é um contexto que a gente decora no build render, a gente usa aqui a gente usa o build render aqui para decorar o request com o contexto, olha só, é decorado aqui com aquela classe contexto. E aí a gente tem os models dentro do contexto, olha só, model de user create. Então eu estou chamando ele facilmente aqui. Olha que lindo. Então para mim sempre que eu precisar chamar o model, é só eu chamar aqui no contexto. E como eu estou chamando essa função aqui, meu request está sempre decorado com esse request. Eu acho isso aqui muito mais bonito. Eu acho isso aqui bem simples, saca? Não preciso de uma class de controller, nada. É só uma função que eu decoro um request com o que eu preciso. E aí eu tenho tudo que eu preciso para rodar na app, saca? Eu acho que essa arquitetura fica muito simples e muito gostosa até de trabalhar. E beleza, né? Então eu tenho os modos, eu tenho um contexto serve para mim agrupar modo, eu tenho aqui os test cases para provar algumas coisas, né? O contexto aqui, ó, só que o contexto é só um DB e agrupamento de usuário e account. Tem até aqui um teste pro user, aqui ó. O que a gente faz? Olha só, um load de um. E também, olha só, nada me impede de dar load em um modo separado. Como a gente tem esse desacoupamento, como tipo, nada é extremamente grudado no canal, tipo, não é muito acoplado o contexto de um model. Tipo, eu posso iniciar um model, posso iniciar o contexto e depois passar o contexto pro model. Eu acho esse design aqui é muito flexível, olha só. Aqui eu estou pegando o model direto, pegando o contexto direto, iniciando o contexto, dando load nas coisas que eu quero do contexto, não preciso dar load em tudo, e iniciando o model com contexto, porque é assim que a gente inicia internamente. E aí assim eu também posso chamar os models de create. Então a gente tem uma flexibilidade gigante aqui para fazer o que quiser, sabe, com essa estrutura. Aí então, eu acho que essa aqui é basicamente sempre que eu vou fazer uma app eu começo com essas coisas. Eu começo com contextinho, com DB, com stable gateway, com model, uma forma de acessar uma API. Que é geralmente isso que a gente vai ter. E aí aqui a gente pode crescer anytime, saca? Tipo, se eu precisar adicionar uma app de message broker aqui, se eu precisar fazer uma comunicação de messages aqui, eu posso adicionar uma outra app aqui. Se eu precisar fazer uma app de console task, eu posso adicionar aqui, ela pode compartilhar essas coisas de core aqui, saca? Essas coisas de core que são tipo tudo coisas compartilhadas entre as apps. É tanto da API, aqui se eu tivesse outras coisas também seriam compartilhadas. E fica bem bonito. E eu criei aqui com a pasta Node.js porque eu estava pensando o seguinte, no ICEI, por exemplo, eu criei agora uma toolzinha em Elixir lá dentro. E aí eu tenho no ICEI uma pasta chamada Server, só que dentro de Server eu tenho todas as coisas em Node só. E aí ficou tipo meio Server e Elixir ali, ficou meio confuso essa separação toda. Então eu decidi esse aqui separar o Node.js com o Node.js. E se eu tivesse uma parte de Elixir, eu chamaria Elixir e teria as coisas dele lá. Então tudo que é Node.js eu coloco aqui dentro. Tudo que é da mobile vem aqui dentro. Tudo que é web vem ali dentro. Tudo que é script aqui. E MIS que é tipo umas coisas do Design Guide. Aquele Design Guide que eu fiz antes de começar esse projeto. Tipo as fontes que eu usar. Isso aqui é tipo... É um requirement, esse sprint relatório é o que a gente está fazendo nessa app. O requirement que essa app foi que minha esposa pediu pra mim que ela queria gravar os relatórios dos clientes dela em um aplicativo. Então eu comecei a fazer ela por causa disso. E é basicamente isso. Esse aqui é uma app bem simples. Eu acho que esse modelo aqui, esse esqueleto de app aqui, porque isso aqui não é uma coisa pronta ainda, é só essa telinha de login aqui, uma mudança de tela e tal, e a forma de logar aqui é bem simples. Eu acho que a estrutura disso aqui é extremamente simples, é extremamente fácil de mexer, e não só fácil, como é gostosa e fácil, e simples, saca? Você precisa crescer qualquer coisa aqui, você tem N forma, se você quiser adicionar um framework, qualquer coisa, você está livre para fazer. E é por isso que eu não uso muito framework, porque eu gosto dessa liberdade que eu tô tendo agora para criar as coisas, sabe? E eu acho que é isso, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês, que é um aplicativo novo que a gente tá desenvolvendo, que provavelmente vai começar a fazer bastante vídeo desenvolvendo isso aqui do zero. Eu fiz um vídeo iniciando esse Bootstrap aqui, isso aí ficou um pouco longo e não ficou pronto como que eu queria. Mas assim que eu publicar isso aqui, eu vou fazer um vídeo fazendo isso aqui junto, e eu também vou deixar isso aqui público pra todo mundo mexer, se vocês quiserem
contribuir, ver como que está o desenvolvimento, eles podem ficar à vontade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curtiu, compartilha, manda pro amigo, pra amiga. Não deixe de se inscrever no canal. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado. Tamo junto.